Bem, amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu sou Fernando Rezende, falo mais uma vez aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro brasileiro, meu irmão. Sim, sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Vamos falar de Vasco, vamos falar de seleção, vamos falar de tudo isso aí pra gente. Mas antes, deixa aquele likezinho, deixa aquele like legal, comenta aí no nosso canal, ajude o nosso canal a continuar crescendo. E o mais importante, não deixe de se inscrever no nosso canal Vascaínos em Ação. Estamos chegando hoje para mais um vídeo, nessa segunda-feira, o dia gelado, frio aqui em Angra dos Reis. Engraçado que a minha esposa está viajando, está nos Estados Unidos, e lá, que era para estar muito frio ali, região de Nova York, New Haven, enfim, onde a nossa filha mora lá, e lá está mais quente. Lá tá calor e aqui tá frio, vai entender, né? Há uns dias atrás estava nevando e agora tá calor lá e está frio aqui. Então vamos falar de Vasco, mas mais uma vez eu peço, já deixa o likezinho aí pra gente ser o nosso canal engajar mais, o algoritmo enxergar mais a gente e mandar para mais vascaínos no Brasil e no mundo. Vamos lá, gente, seleção brasileira tem que acertar o pé, hein? Tem que acertar o pé. Na minha opinião, o Ancelotti tá apostando, tá arriscando, e é aquele negócio, não tem meio termo em Copa do Mundo. Ou ele vai voltar de lá idolatrado, ou vai voltar odiado. Pelas apostas, pelas decisões que o Ancelotti tá tomando, parece que a coisa não tá muito boa para ele, não. Por exemplo, o Wesley, né? Lateral direito, que se machucou, foi cortado. Pois bem, foi cortado da seleção, até porque o Wesley, veja bem, ele estava jogando lá na Roma de atacante pelo lado esquerdo e foi convocado para ser lateral direito. Até aí já é o primeiro problema, ia ter que se adaptar de novo. O Ancelotti parece que está dando uma de Fernando Diniz, inventando muito. Pois bem, o Wesley se machucou, lógico que tinha dois laterais na pré-lista, PH do Vasco e Vitinho do Botafogo, mas ele decide chamar quem? Um tal, sim, porque eu não conhecia, de Ederson, o tal de Ederson lá da Europa, que eu não conhecia. E detalhe, era um lateral, Wesley é um lateral, foi cortado. E ele chama um volante, quando quem que ele vinha escalando sempre, inclusive para jogos, era o Andrei Santos. Então ele conseguiu não convocar o Andrei, não convocar o PH, não convocar o Vitinho e convocar o Ederson, um volante para o lugar de um lateral. Ou seja, só temos um lateral no elenco da seleção brasileira, que é o Danilo, esse mesmo, que é reserva do Mulambo e vinha jogando como zagueiro. Ou seja, a gente vai para a Copa sem lateral, e Copa do Mundo é Copa do Mundo, diga-se de passagem. Então, é aquele negócio. Ele pode voltar de lá consagrado, né, o tal do Ancelotti, mas pode voltar odiado. E tudo isso aí que gira em torno dele, toda essa celeuma aí, essas invenções que ele está fazendo, de botar o Danilo como titular, sabe, de levar o Neymar machucado, bichado, e aí? E o nosso meio-campo? E o nosso meia de criação? E o Neymar que ele deixou e o Ryan que ele deixou no banco o tempo todo. O Ryan não entrou contra o Egito. E isso é um sinal claro de que ele não vai utilizar o Ryan na Copa do Mundo, só se machucar alguém. Ou se depender de chegar no último jogo, precisar de ganhar na primeira fase para se classificar. Aí vai dar o desespero, ele vai escalar o Ryan. Mas a princípio o que a gente nota é que o Ancelotti não sabe nada de futebol brasileiro e a impressão que se tem é que ele está tentando agradar CBF e empresários, porque levar um reserva do Mulambo para ser titular de uma posição que ele não vinha jogando, e só tem ele, e a Copa do Mundo, não é Copa de Confederações, não é Copa América, é Copa do Mundo. E ó, Espanha, a própria França, vem babando. A Argentina também, estão vindo babando. Então, a Argentina, França e Espanha, na minha opinião, são os favoritos da Copa. É lógico, a gente torce para o Brasil, mas está difícil, hein? Com esse timinho aí,
tá difícil. Penou, não ganhou do Egito com tanta facilidade, levou 2 gols do Panamá. Quer dizer, a coisa anda meio complicada. E as outras seleções estão evoluindo, Vamos esperar. Sábado tem jogão, quinta-feira começa a Copa e vamos aguardar. Torcer e aguardar, mas a torcida não está tão confiante. Botei essa bandeirinha aqui porque eu sou brasileiro, a gente tem que torcer para o Brasil sempre, é lógico, mas sempre, um pezinho atrás. Bem, gente, vamos falar agora de Vasco, né? Vamos falar de Vasco, que realmente é o que interessa pra gente. Andam falando muito aí em 2 nomes, né? Rumores, boatos. Calma, não estou dando notícia nenhuma. Vamos falar de boatos. Primeiro boato é sobre o Everton. Isso, Everton Cebolinha, do Mulambo. Uns dizem que ele vai vir para o Vasco, existe interesse, existe sondagem, o Vasco está observando, está monitorando. Eu, particularmente, eu acho complicado, eu acho difícil o Everton Cebolinha vir para o Vasco, porque ele tem contrato até dezembro desse ano e eu acho difícil o Mulambo, do jeito que existe rivalidade, enfim, tudo isso aí que está acontecendo, eu acho difícil o Flamengo, o Mulambo, liberar o Everton antes do término do contrato. Ah, mas o Everton, ele tem um salário muito alto. Bom, eu vou falar mais uma vez, acho que seria um excelente reforço para o Vasco. Ah, mas o salário dele é alto. Mas, gente, o que a gente vai economizar, deixar de pagar salário para Matheus França, mais de 1 milhão, e para Tietê quase isso, dá para pagar o salário de um bom jogador como o Everton Cebolinha. Apesar de achar difícil, considero que seria uma boa para o Vasco a vinda do Everton Cebolinha. Vamos lá, gente, outro boato, né, que está surgindo aí é sobre o Colômbia, sobre o Andrés Gomes. Tem gente que diz aí do interesse do Palmeiras, inclusive tem aí canais de Palmeiras dizendo que, que a Leila vai fazer uma oferta para o Vasco, né, dá 50 milhões e mais o lateral direito Kelvin, que está na reserva lá do Porco, para oferecer pelo Andrés Gomes. Acho difícil, não acho uma boa isso aí, mas também existe interesse de 2 clubes da Europa. É lógico que vai depender também muito do desempenho dele, da atuação do Andrés Gomes, né, na Copa do Mundo, defendendo a Colômbia. Se ele fizer uma boa Copa do Mundo, com certeza vai vir muita proposta e vai ser difícil segurar o Colômbia, na minha opinião. Mas, mesmo que isso não aconteça, que a Colômbia não tenha um papel de destaque na Copa, acho que o Palmeiras ou outro clube brasileiro pode sim fazer uma oferta pelo nosso Colômbia. Aí ninguém sabe o que se passa na cabeça dele, se ele está satisfeito no Vasco, se ele não está satisfeito, a gente não sabe. Mas que vai ser, na minha opinião, difícil segurar o Andrés Gomes, eu acho que sim. Porque a gente está preocupado muito em quem chega, quem é que vai ser contratado, mas é preciso que a diretoria do Vasco tenha cuidado com essa turma toda que está saindo. As barangas podem ir embora? Pode, mas jogadores como o Andrés Gomes, como o Thiago Mendes, essa turminha aí tem que ter cuidado e tem que blindar, né? Tem que blindar para que permaneça no Vasco pelo menos até o final do Brasileirão. Então é isso que a gente tinha que falar sobre seleção, sobre o possível interesse no Cebolinha e o possível interesse de outros clubes do Brasil e no exterior, no nosso craque Andrés Gomes, o nosso Colômbia. Tá bom, gente? Então por hoje era só. Vamos aguardar qualquer novidade. Eu venho aqui e falo para vocês. Saudações vascaínas! Se liga aí, hein? Se inscreve no canal, aciona o sininho e comenta o que você acha disso tudo aí. Saudações vascaínas, gente. Até o próximo vídeo. Fui!